Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 17 de julho. Supremo Tribunal Federal julga se é possível responsabilizar empresa de comunicação pela publicação de entrevista de terceiros. O caso é de repercussão geral, ou seja, a decisão vai valer para todos os processos. E você acompanha também nesta edição. Justiça Federal de Santa Catarina condena o IBGE a indenizar candidata aprovada em concurso público que foi convocada a tomar posse por engano. Ministério Público Federal discute estratégias imediatas para minimizar congestionamentos na BR-230 e na BR-101 em João Pessoa. E na Semana Estadual de Conciliação da Bahia, o incentivo à cultura da conciliação entre as partes para a solução de conflitos. O plenário virtual do Supremo julga se é possível ou não responsabilizar civilmente o veículo de comunicação pela publicação de entrevistas de terceiros. O caso é de repercussão geral, ou seja, a decisão vai valer para todos os processos semelhantes em tramitação na Justiça. Os detalhes na reportagem de Viviane Novaes. O ex-deputado federal Ricardo Zaratini Filho, morto em 2017, havia entrado na Justiça contra o Diário de Pernambuco pedindo uma indenização por danos morais. O jornal teria violado a honra do ex-deputado ao publicar uma entrevista em que um ex-político afirmou que Zaratini era o autor do atentado à bomba no aeroporto de Guararapes, em Pernambuco, em 1966. O caso passou por várias instâncias da Justiça até chegar aqui ao Supremo Tribunal Federal. O Diário de Pernambuco entrou com um recurso na Corte contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que condenou o jornal a pagar indenização. No Supremo, o então relator do caso, o ministro Marco Aurélio, que já se aposentou, entendeu que a empresa jornalística não responde civilmente quando o entrevistado atribui um ato ilícito a uma pessoa. 3 ministros divergiram do relator e votaram a favor da indenização. Entre eles está Alexandre de Moraes. No voto, o ministro afirmou: o veículo de comunicação atuou com negligência ao publicar a entrevista concedida por terceiro sem ao menos ouvir o imputado. Não merece relevo a circunstância de o jornal não ter emitido juízo de valor sobre as declarações do entrevistado. O silêncio, às vezes, pode ser mais eloquente do que muitas palavras. A maioria dos ministros acompanhou a divergência, mas ainda faltam os votos de 2 ministros. O prazo para o julgamento no plenário virtual vai até 7 de agosto. O caso é de repercussão geral, ou seja, a decisão vai valer para todos os processos semelhantes em tramitação no Judiciário. Em Santa Catarina, a Justiça Federal condenou o IBGE a indenizar uma candidata aprovada no concurso público do órgão. Ela foi chamada para tomar posse no cargo, mas isso não ocorreu porque a convocação, segundo o Instituto, foi feita por engano. Repórter Renato Rosa. A decisão é da primeira vara federal de Tubarão, em Santa Catarina. De acordo com a Justiça, o engano na convocação provocou danos à candidata. A candidata foi aprovada em uma seleção para o cargo de coordenador censitário do IBGE, com salário de R$ 3.100, e convocada para assumir uma vaga em Braço do Norte, que fica a 60 quilômetros de Criciúma, em Santa Catarina. Mas antes de começar a trabalhar, um servidor do IBGE avisou que, por falha interna, ela não poderia ser nomeada, porque o concurso já estava fora da validade. A mulher tinha pedido demissão do emprego para assumir o cargo. Para a juíza do caso, resta evidente a responsabilidade do IBGE, e por isso o Instituto foi condenado a pagar uma indenização equivalente a 12 salários da empresa em que a candidata trabalhava, cerca de R$ 21 mil, mais R$ 10 mil por danos morais. Começou nesta segunda-feira e vai até o dia 23 a Semana Estadual de Conciliação da Bahia. A iniciativa é organizada pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado. A reportagem é de Daniela Ramalho. Passamos a não mais nos entender e entramos em conflito. O relacionamento antes pacífico virou uma guerra. Cada um segue seu caminho, não precisa inimizade. Entendemos isso na conciliação.
O objetivo é incentivar a cultura da conciliação entre partes e solucionar conflitos. A ideia é tornar também os processos mais rápidos. Os atendimentos serão para situações de divórcio, pensão alimentícia, conflitos de vizinhança e reconhecimento de paternidade. Para isso, haverá um mutirão do projeto Pai Presente na sede do tribunal, com exames de DNA e audiências. Durante a semana, o Tribunal de Justiça da Bahia vai aumentar o número de audiências de conciliação e mediação, adicionando novas designações às agendas das varas, juizados e centros judiciários de solução consensual de conflitos. Tudo isso sem afetar os agendamentos já realizados. Os atendimentos serão por ordem de chegada em um ônibus itinerante que ficará no Shopping da Bahia, das 9 da manhã às 6 da tarde. Quem quiser participar da Semana Estadual de Conciliação deve manifestar interesse por meio de um advogado. Para que a audiência seja realizada, é necessário que o advogado faça uma petição ao juiz. A ação vai ajudar a desafogar o judiciário baiano, que ganhará mais tempo para analisar processos mais complexos. A autocomposição, sem dúvida, que é o caminho mais eficaz. Países desenvolvidos nos mostram exatamente que a mediação e a conciliação, como também justiça restaurativa, enfim, todos os métodos autocompositivos são muito mais aprazíveis e de fácil resolução, daí, obviamente, muito mais eficazes. E outra coisa que é muito importante, nós estamos falando de uma solução ganha-ganha. O cidadão ganha com a brevidade de superação, obviamente, de algo que o angustia. O Estado também, sobretudo o judiciário, não é, com a diminuição do seu acervo, nós temos um acervo processual surreal, muito grande. No plano econômico, você retorna, né, a circularidade econômica ao capital. Então, o ganha-ganha. A autocomposição, efetivamente, ela está para ser solidificada. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, foi homenageada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pela atuação em defesa da democracia. A homenagem relacionada à atuação da ministra após os atos antidemocráticos de 8 de janeiro foi durante o Seminário de Encontro Nacional da Associação de Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania, que teve como tema a advocacia em defesa da democracia. O evento foi batizado em homenagem ao ex-ministro do STF, Sepúlveda Pertence, que faleceu este mês. E no próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça nega habeas corpus a um foragido que pretendia participar de audiência virtual. Voltamos já. Mais de 15 milhões de eleitores são filiados a algum partido político no país, segundo o TSE. Repórter Fábio Ruas. De acordo com dados da Estatística de Filiação Partidária, o país tem mais de 15 milhões e 700 mil pessoas filiadas a algum partido político. O maior deles é o MDB, que tem mais de 2 milhões de filiados, cerca de 13% do total. Outras 6 legendas têm mais de 1 milhão de filiados: PT, PSDB, PP, PDT, União Brasil e PTB. Na outra ponta da tabela está o Partido da Causa Operária, PCO, o menor em número de filiações, com 4.780 eleitores associados. Na lista dos menores ainda figuram PCB, PSTU, Novo, Rede e PMB, que somados têm 1% do total de filiados. Os dados de filiação partidária podem ser consultados no site do Tribunal Superior Eleitoral, TSE.jus.br. O Superior Tribunal de Justiça negou habeas corpus a um foragido que pretendia participar de audiência virtual. Rafael Porfírio tem as informações. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, indeferiu o habeas corpus requerido pela defesa de um homem que, mesmo foragido, pretendia assegurar sua participação por videoconferência em uma audiência judicial. O réu foi denunciado por roubo e associação criminosa. Ele teve a prisão preventiva decretada, mas não foi localizado pela Justiça. Diante da fuga e da revelia, o juízo de primeiro grau não permitiu que ele participasse da primeira audiência virtual do processo. Em habeas corpus, que teve a liminar negada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo,
A defesa do réu manifestou receio de que a participação na próxima audiência virtual também fosse indeferida, o que prejudicaria o exercício do direito de defesa. Antes mesmo do julgamento do mérito do pedido no TJSP, a defesa impetrou outro habeas corpus no STJ, alegando que não há lei que impeça um réu, revel e foragido de participar da audiência e ser regularmente interrogado. Ao negar o pedido, o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, ressaltou que a Corte Estadual ainda não analisou o mérito do habeas corpus originário. O ministro também destacou que as circunstâncias analisadas não demonstraram ilegalidade flagrante que justifique o deferimento da liminar e decidiu que é melhor aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem, antes de qualquer intervenção do STJ. E a presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, assumiu o plantão judiciário nesta segunda-feira. Repórter Paulo Mondego. Até o dia 31 de julho, a ministra Maria Tereza de Assis Moura vai despachar presencialmente no STJ, analisando os processos com medidas urgentes e as matérias de competência da presidência. Neste mês, o tribunal funciona em regime extraordinário por causa das férias coletivas dos ministros. Os julgamentos colegiados serão retomados no dia 1º de agosto, com sessão da Corte Especial. O Centro de Formação do Judiciário sediou uma oficina do Hospital Sírio-Libanês sobre a importância da qualificação das notas técnicas emitidas pelos núcleos de apoio técnico do Judiciário. A ferramenta criada em 2016 é cada vez mais essencial para a tomada de decisões na área da saúde. Matheus Beck. O NATJUS do Tribunal de Justiça do Estado emitiu cerca de 2.400 notas técnicas no ano passado. Pelos primeiros meses deste ano, a tendência é que este número seja ainda maior. De janeiro a maio de 2023, já foram emitidas 1.200 notas técnicas. O NATJUS ele é um setor vinculado ao Tribunal de Justiça, dotado de farmacêuticos, de médicos e outros profissionais da área da saúde, habilitados, capazes e treinados para o fornecimento deste documento, que é feita uma pesquisa a partir da medicina baseada em evidências para que, feitas as pesquisas das informações mais atualizadas e recentes, este corpo de trabalho técnico informe o juiz se aquele tratamento que está sendo solicitado é devido, é adequado, é pertinente à necessidade do paciente. Na oficina feita em parceria com o CNJ e o Ministério da Saúde, os especialistas ressaltaram a importância de notas bem fundamentadas para evitar a judicialização e custos desnecessários. Essa possibilidade de integração nos permitiu ter uma ideia de como os outros núcleos estão estruturados e quais também conversar e poder discutir as limitações, as potencialidades das notas técnicas, né? E a oficina nos ajudou no sentido de organizar as ferramentas que a gente tem à disposição e também a gente fazer revisões de literatura, estabelecer estratégias de busca, né, na literatura científica. O médico lembra de casos em que as notas técnicas evitaram desperdício de milhões de reais em verba pública, levando à corregedoria a tentativa de aquisição de mais material do que o necessário. Potencialmente a gente consegue ajudar o juiz com essas informações na hora de decidir sobre um caso específico, né? Porque muitas vezes o juiz acaba se vendo pressionado, né, por alegações, por exemplo, de que a pessoa, se não receber aquela tecnologia, ela vai morrer ou vai acontecer alguma coisa muito grave, e a gente tem, né, com base nas evidências científicas, como dizer se aquilo faz sentido ou não para aquele caso. A nota técnica ela é fundamental para evitar, por exemplo, fraudes, para evitar a judicialização fútil de tratamentos que seriam indevidos. A seguir, o Ministério Público Federal discute estratégias imediatas para minimizar congestionamentos na BR-230 e na BR-101 em João Pessoa. Voltamos em instantes. A
Justiça Federal entendeu que não cabe o desconto do benefício de auxílio alimentação pago a servidor público em período de licença médica. Repórter William Nascimento. A servidora pública teria tentado na Justiça anular o ato administrativo que determinou a restituição aos cofres públicos dos valores do benefício recebido por ela, mas o juízo de primeiro grau negou o pedido. No recurso ao TRF da Primeira Região, ela alegou a impossibilidade de a União exigir a devolução de parcelas alimentares recebidas de boa-fé. Ao analisar o caso, o desembargador federal Moraes da Rocha, além de afastar a alegação da União de ocorrência de erro operacional no pagamento, entendeu que se aplica ao caso o entendimento jurisprudencial de que o auxílio alimentação é sim devido ao servidor durante o período de licença para tratamento de saúde. O magistrado também votou pela reforma da sentença, devendo ser restituídos eventuais valores descontados da servidora. O Ministério Público Federal promoveu uma reunião com diversos órgãos do estado da Paraíba para definir estratégias imediatas para minimizar congestionamentos na BR-230 e na BR-101 em João Pessoa. Repórter Pedro Canguçu. A vistoria realizada pelo Ministério Público Federal em João Pessoa, na Paraíba, mostra que, além dos transtornos causados pela construção de viaduto, há problemas de sinalização e na via de drenagem de esgoto, que colocam em risco a população. Na reunião, o MPF ponderou sobre a importância da obra na rodovia, reforçando a necessidade de aliviar os transtornos à população e melhorar os aspectos relacionados à segurança do local. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa informou a realização de operação diária de apoio no desvio em horários de pico até a redução do fluxo. A Polícia Rodoviária Federal também relatou que faz rondas várias vezes ao dia para identificar a fluidez do tráfego e agir para resolver situações que comprometam o fluxo na região. Já o Departamento de Estradas de Rodagem, DR, estimou para a próxima segunda-feira a conclusão da obra de recuperação do asfalto no local, que já foi prejudicada em virtude das fortes chuvas. Em relação à drenagem pluvial na BR-101, a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba informou que o procedimento licitatório para a contratação da empresa que vai executar a obra de esgotamento sanitário está prevista para setembro deste ano e que o prazo de execução da obra é de 1 ano e meio. Para o MPF, todo esse problema decorre do longo atraso de vários órgãos e entidades na efetivação do saneamento básico, que é um direito humano fundamental. Os representantes dos órgãos se comprometeram a tomar medidas imediatas em relação aos problemas constatados e à apresentação de soluções para a melhoria do tráfego e da segurança na região. O MPF agendou para a próxima terça-feira uma nova vistoria. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em parceria com outras instituições, realizou uma inspeção na cadeia pública de Paranatinga. Sabe os detalhes na reportagem de Laura Meirelles. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo de Mato Grosso, GMF, visitou a cadeia pública da comarca de Paranatinga, município localizado a 380 quilômetros de Cuiabá. A comitiva, formada por representantes do Tribunal de Justiça, Fundação Nova Chance, Governo do Estado de Mato Grosso e Defensoria Pública Estadual, ouviu as demandas dos recuperandos e apontou soluções para dar mais condições ao cumprimento da pena. Verificamos que é uma cadeia bastante antiga, acanhada, era uma delegacia de polícia que se transformou numa cadeia pública. Estamos trabalhando para melhorar primeiro as condições físicas delas, para que os nossos reeducandos possam cumprir as suas penas com dignidade. Nós vamos procurar sim desenvolver as sugestões, e sempre buscando melhoria para a nossa unidade. Além das demandas relacionadas à estrutura física da unidade, que possui 42 anos de existência, também foi firmado um termo de intermediação de mão de obra entre a Fundação Nova Chance, a Secretaria Estadual de Segurança Pública e a Prefeitura de Paranatinga para a criação de postos de trabalho para recuperandos, oriundos dos regimes semiaberto e também fechado. É um trabalho super importante, pioneiro, necessário e que nós temos que unir forças, unir os agentes do Estado, unir o empresariado
para que a gente consiga transformar a nossa sociedade. A prefeitura que a gente gestor está pronto para poder fazer essa parceria junto com o Tribunal de Justiça. Era um trabalho que a gente já estava iniciando com a prefeitura anteriormente, mas com a vinda do GMF, essa parceria ela é reforçada. Mais tardar, daqui uns 10 dias, já começa a trabalhar os recuperandos aqui. É muito importante, porque ajuda tanto eles quanto a sua família. Atualmente, a unidade prisional conta com 51 pessoas privadas de liberdade e possui capacidade para até 80. O trabalho de ressocialização já foi iniciado através de oficinas de artesanato e nas aulas para educação de jovens e adultos, cujo principal objetivo é evitar a reincidência e proteger a sociedade. Essa é a nossa intenção. É buscar melhorar a vida dessas pessoas, da qualificação profissional, trabalho, estudo, e para que ela volte a ser inserida ao meio social e não ofereça risco para mais ninguém. Buscando retirá-las do mundo do crime para que elas possam ter uma nova oportunidade, longe lá do equivocado da vida, para poderem voltar para suas famílias, resgatar o que tem de melhor nessas pessoas que elas possuem e buscar uma vida honesta, com trabalho, com a família. Além disso, o trabalho interno na cadeia também auxilia na remissão da pena. Os recuperandos trabalham na limpeza e manutenção da parte estrutural da unidade. Para mim está sendo satisfatório, né? A gente vai tendo oportunidade, né? Vai ganhando remissão, vai diminuindo um pouco da pena, né? E aí a gente trabalha, né? Ajuda os outros colegas que têm precisão. Para mim foi uma oportunidade muito boa. Para mim surgiu na hora certa. A partir de hoje, o Jornal da Justiça, segunda edição, exibe a série produzida pelo Superior Tribunal de Justiça sobre classes processuais. O tema de hoje é habeas corpus. Vamos acompanhar a reportagem de Rafael Porfírio. Um remédio constitucional ou uma ação própria destinada a proteger a liberdade de uma pessoa em caso de ilegalidade ou abuso de poder, seja público ou privado. Assim é definido o habeas corpus, conforme os artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal. O HC, como é mais conhecido, tem natureza penal e possui legitimidade universal, ou seja, pode ser impetrado por qualquer pessoa física ou jurídica, seja advogado ou não, nacional ou estrangeira, pelo Ministério Público e ainda de ofício pelo juiz. O termo paciente é utilizado para descrever a pessoa que sofre ou está em via de sofrer o constrangimento ilegal. Já um impetrante é a pessoa que apresenta o pedido do habeas corpus e pode ser impetrado mesmo que o paciente não seja informado do habeas corpus. O habeas corpus ele é um dos remédios constitucionais mais amplos, porque a legitimação ativa do habeas corpus é o que a gente chama de legitimação ativa universal. Ele pode ser impetrado por uma pessoa brasileira, por um brasileiro, por um estrangeiro, independentemente de capacidade civil, de idade, capacidade política, profissão, qualquer faixa etária, você pode impetrar um habeas corpus, tanto em favor próprio como em favor de uma terceira pessoa, que é o que a gente chama de habeas corpus de terceiro. E é interessante observar nessa questão e nesse ponto especificamente que até uma pessoa jurídica, pelo entendimento do STF, pode impetrar um habeas corpus em favor de uma pessoa física que esteja a ela ligada. Só não pode haver o contrário. Um habeas corpus não pode nunca proteger um direito de locomoção de uma pessoa jurídica. Quando usado para livrar alguém que está em uma prisão ilegal, é chamado de habeas corpus repressivo. Quando usado para prevenir e evitar uma possível prisão ou abuso, o chamamos de habeas corpus preventivo. E quando já foi decretada a prisão, porém a ordem ainda não foi cumprida, chamamos de habeas corpus suspensivo. O habeas corpus ele é um remédio jurídico e essa denominação se dá por conta de que o habeas corpus ele tem uma capacidade de resolver injustiças e garantir direitos. Então ele não substitui um recurso, ele é um remédio constitucional que serve para contenção de um constrangimento ilegal, ou seja, é um remédio que tem por escopo, que tem por finalidade, quando alguém se acha ameaçado de sofrer uma violação ou uma coação em seu direito de ir e vir, em sua liberdade de locomoção, por uma ilegalidade ou abuso de poder.
Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.